O joelho é uma das articulações mais complexas e exigidas do corpo humano, suportando até 5 vezes o peso corporal em atividades como corridas e saltos. Por isso, rompimento de ligamentos, meniscos e desgaste de cartilagens são comuns e podem afetar diretamente a vida do paciente. Para conversar hoje sobre esse assunto, estamos aqui com a doutora Juliane Carvalho, médica ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia do joelho e videoartroscopia. Fique conosco e acompanhe o nosso programa. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade. Bom, doutora Juliane, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo aceite nosso convite. A doutora Juliane foi a nossa capa do mês de janeiro, falando especialmente sobre cirurgia de joelho, sobre a trajetória de vida. É um assunto muito importante e nós agradecemos muito por você estar aqui. E para a gente iniciar, conta um pouquinho da tua trajetória. Eu agradeço o convite, para mim é uma honra poder falar para o público, me conhecer um pouquinho, contar a minha trajetória e mostrar como é que eu faço meu trabalho dentro do consultório. Tá? Eu me mudei para Santa Maria, eu sou natural de Santana do Livramento, para fazer o colégio. Fiz o ensino médio aqui, depois fiz medicina aqui no FSM, eu fiz a residência de ortopedia e traumatologia aqui em Santa Maria também. Tenho muito orgulho em dizer que eu fui a primeira mulher formada ortopedista em Santa Maria. Depois fiz 1 ano e meio de fellow em Passo Fundo, onde eu fiz a especialização em cirurgia do joelho e videoartroscopia. Lá fui a primeira e até agora a única mulher também formada pelo serviço do IOT Passo Fundo. Então são 2 marcos que eu carrego com muito orgulho, porque acho que a grande maioria das pessoas sabem que a ortopedia é uma especialidade por essência masculina. O número de homens supera imensamente de mulheres. Felizmente isso vem mudando, mas são 2 marcos bem importantes na minha carreira que eu gosto muito de começar sempre contando por eles. Claro, com certeza. E por que a ortopedia e traumatologia, então, que esse desejo aflorou, né? Por que essa vontade nessa especialidade? Normalmente me perguntam se eu sempre tive o sonho de ser médica, né? E como eu contei na revista, não, nunca pensei em fazer medicina. Acabei fazendo, escolhi, né, a medicina, e dentro da medicina eu escolhi a traumatologia já no 3º semestre, quando eu fiz um estágio na área cirúrgica, no pronto-socorro, e eu comecei a acompanhar os pacientes e me identifiquei muito. Aí no 4º semestre eu pedi vaga no estágio, especificamente no serviço de ortopedia, me aceitaram, no 5º semestre virei bolsista, e lá eu fiquei até 1 semana antes da minha formatura em medicina. Nossa, então já era de casa, dizia, essa vaga tem que ser minha, né, assim, e me identifiquei muito com a área, e o joelho foi o que minha paixão, assim. Eu gostava muito da ortopedia pediátrica, acompanhava bastante meu professor, mas era onde eu me sentia mais à vontade dentro da cirurgia, era o que eu gostava mais de estudar. Então, para mim foi meio natural, não foi uma escolha pensada por mercado de trabalho ou por questões de onde vou trabalhar depois, foi bem por identificação mesmo. E doutora, me diz quais são as principais causas, o que mais aparece no consultório, as causas frequentes da dor no joelho, né? Qual é a reclamação? É bem variado, né? Eu chamo meu paciente sempre na porta, eu levanto para buscar ele e baseado em quem tá vindo já tenho uma ideia do que pode ser, porque eu atendo desde crianças até os velhinhos. Então, normalmente, o público mais idoso é um paciente já com desgaste, com alterações degenerativas, envelhecimento do joelho, né? Com queixas de dor, limitações, perda de função. Se é um paciente de meia idade, a gente já pode pensar que foi algum trauma em algum esporte, possa ter uma lesão ligamentar, ou um paciente que iniciou uma atividade física, ainda não estava bem condicionado, ou teve alguma lesão, não necessariamente uma lesão específica, mas vem com uma dor no joelho. Uma mulher sedentária de meia idade, já vê aquela mulher que o joelho é só a cereja do bolo, ela vem com um combo de problemas, mas está refletindo numa dor no joelho. Ou meninas de 14, 15 anos com dor no joelho, dor femoro-patelar, que a gente chama. Então, eu brinco com meus colegas que o joelho é a mais vasta possibilidade dentre todas as articulações, né? E isso para mim é bem encantador. Não é sempre a mesma coisa, assim. São várias possibilidades que a gente vai ter que buscar juntos o que é para aquele paciente o melhor. E hoje até, como você falou, de diversos tipos de pacientes que podem aparecer lá, eu acho que já é importante a gente comentar de um assunto que é a pessoa que quer praticar um exercício físico e já começa com uma corrida na rua e não tem preparo físico nenhum para isso, não tem um acompanhamento nem nada e
isso pode gerar com certeza um problema, né? Quem me conhece, quem me segue no Instagram, ou quem conversa 5 minutos comigo já sabe que eu defendo a prática esportiva, assim, com unhas e dentes. Eu acho que todo mundo tem que fazer uma atividade física, mas a questão é que as pessoas, elas começam a atividade física, às vezes, sozinha, sem um conhecimento baseado no que o vizinho disse, no que o cara do Instagram falou, no que o colega de faculdade está fazendo. Então, em primeiro lugar, para mim é muito importante que o paciente, ele escolha o que ele gosta de fazer. Não dá para te colocar as pessoas em caixinhas fechadas e dizer que ela tem que fazer tal atividade porque é melhor para ela. Se a pessoa não for satisfeita no lugar que ela paga para ir, que nem eu brinco, né? Tu vai pagar academia e não gosta daí, tu tá botando dinheiro fora, tu vai mentir para ti mesmo, tu não vai fazer do jeito certinho. Então, primeiro tem que achar uma atividade que tu goste. Dentro do que tu gosta, tu tem que ver qual é o teu condicionamento. Eu sou crossfiteira, né? Então, tem a coisa, o crossfit machuca. Qualquer prática esportiva mal assessorada, mal executada, tu vai ter lesão. Então, não é o esporte. Teve a febre do pádel, né? E muita gente se machucando e culparam o coitado do pádel. Não é o pádel, é o paciente que ele não faz um condicionamento físico, ele não faz um reforço muscular adequado e ele quer jogar. Eu falo para meus pacientes, jogo é jogo, treino é treino. Então, acho que todo mundo sim deve fazer, mas essa coisa de iniciar sozinho, iniciar sem um preparo físico, sem uma orientação. Por que hoje para ti a corrida não é o adequado, mas se tu fizer um tratamento de redução de peso, de melhora de performance, junto com um personal, um treinamento físico primeiro, isso a longo prazo vai te trazer mais resultados sem ter lesão. Entendi. Então, é muito importante o paciente estar bem assessorado, e não só pelo médico ortopedista. É um trabalho multidisciplinar. O nutricionista, se necessário for, o educador físico, o professor da academia tem que estar junto, olhando. O paciente ele tem que estar seguro na hora de executar, senão ele vai dizer, fui fazer exercício e me machuquei. E aí tu perdeu o teu melhor aliado, que era o exercício físico, na reabilitação do paciente. E não vai ser a culpa dele, com certeza. Ele é extremamente necessário. Pelo contrário, ele é a cura. Ele é a cura. Exatamente. E com relação aos idosos, como que a artrose, ela se manifesta e quais são os principais sintomas? É muito interessante, na consulta, vai toda a família, né? O vozinho nem queria estar ali. Ele chegou sentadinho com aquela cara fechada porque ele não decidiu estar lá. É a família que, por ele queixar de dor, levaram ele lá. Mas a dor é só um dos problemas, porque eu sempre escuto toda a família, porque o filho conta, a nora se mete, a mulher dele dá pitaco, todo mundo falando, aquele monte de informação, e ele, que é o meu paciente até agora, não falou nada. Depois que eu escuto todo mundo, eu pergunto pro paciente, mas por que o senhor está aqui? E a família não percebe, mas não é só a dor no joelho. O paciente, ele não tem liberdade de fazer mais suas coisas, ele não consegue levantar sozinho do vaso, porque ele não tem força na perna, ele não vai passear, não é porque ele não quer, é porque para ele caminhar no shopping de um lado ao outro é um inferno, o joelho dele dói, então ele fica se sentindo incômodo, ele entrar no carro é um trabalho para ele, então ele se sente que para a família vai levar muito tempo para ele entrar e sair do carro, então ele não vai mais. Então a família nem percebe essas coisas que eu começo a conversar com o idoso, e não é a dor no joelho, é uma perda de liberdade, é uma perda de função, é o paciente que se torna depressivo, sozinho, ele fica só em casa porque sair para ele é muito trabalhoso, ele dá trabalho para os outros, ele não sente tem nem vontade, peso. ele é um peso, ele não tem vontade, a família tá lá preocupadíssima que ele não quer ir pra praia, mas ele não consegue nem fazer xixi, levantar do vaso, ou não consegue fazer as atividades mais básicas são um trabalho gigante e pegar do chão sozinho, sabe? Então não é só uma dor no joelho, é uma limitação e uma perda de massa muscular muito grande. O idoso é o paciente que eu sempre falo para eles vão ficando molinho ao longo da vida. Então, no meu consultório, frágeis, eles vão né? levantar da cadeira para mim examinar, eles se penduram na mesa para levantar. Eles não têm força, então eles estão num risco absurdo de uma queda. Mas a consulta começou lá com a dor no joelho. Então, é um entendimento muito mais complexo e muito mais completo desse paciente, e que muitas vezes o idoso chora, porque a família não faz ideia dessa conversa que a gente teve, e foi uma pessoa estranha que precisou mostrar para todo mundo que não é só porque ele tá com dor, que ele não consegue, ele quer, mas não consegue, sabe? Que ele não tá conseguindo demonstrar, ele acaba trazendo isso E ele tava com aquela cara fechada porque ninguém nem perguntou, né, o que realmente está acontecendo, e às vezes nem eles percebem essas limitações que tu começa a dizer. O senhor consegue entrar num carro? É difícil. O senhor consegue se levantar do sofá? É difícil. Então, tu instiga ele a ter que contar coisas que ele não contou pra família, sabe?
Entendi. E como isso deve ser comum, né? Muito, essa questão de abertura, comum, né? De muito sentir que comum. pode falar. É muito comum. Por isso que eu priorizo muito na individualidade. Nunca é uma artrose do joelho. É alguém que tem um nome, que teve um trabalho ao longo da vida, que tem um gosto pessoal, que tem um objetivo, que tem uma vida, sabe? Então, se a tratar artrose do joelho seria muito fácil. Todo mundo pegava o livro e fazia. Mas individualizar o paciente e ver o que é bom para ele, dentro do que a família pode ajudar, das condições financeiras, onde ele mora. Eu sempre dou exemplo. Não dá para o cara que mora a 20 km da cidade mandar ele vir fazer academia. Ele tem 20 quilômetros para vir para o centro, tem que entender aonde o paciente mora. E para isso, porque às vezes as pessoas perguntam, tu vê tal exame para mim? Eu vejo, mas eu preciso saber quem é o dono desse exame, sabe? Eu sempre falo, um joelho não é igual ao outro. Uma leitura técnica é ok, Exato. Mas né, tem um conhecimento... Os joelhos não são iguais, que dirá as pessoas serem iguais, né? Que não tem como se tratar todo mundo igual. Não. Faz uma grande diferença. E os tratamentos mais eficazes hoje em dia para essa dor no joelho dos idosos? O que acaba sendo mais comum e o que aparece hoje ser o mais eficaz? Normalmente, o paciente ele tem medo da cirurgia, né? Então, eu sempre falo, eu não trato exame, eu trato pessoas. Então, independente do raio-x, a gente tem que saber qual é a limitação daquela pessoa. Às vezes o paciente tem muitas limitações, ele tem muita dor, mas radiologicamente falando, ele não tem uma artrose tão grave. Então é um paciente que daqui a pouco a gente faz um tratamento de médio e longo prazo, ele melhora muito. Mas eu sempre falo, o caminho é uma encruzilhada. O senhor tem que fazer a sua parte, a família tem que fazer, eu tenho que fazer. Tem que estar bem assessorado de um fisioterapeuta, depois uma reabilitação muscular. Às vezes o paciente já vem com indicação cirúrgica, ele já tentou fazer tudo certinho e acaba assim sendo um procedimento cirúrgico. Mas como uma última opção. Não que seja a última opção, às vezes é a falha do tratamento conservador. Porque o paciente ele melhorou bastante, mas chega um momento que ele está se sentindo, ele tem que estar preparado para a cirurgia. É uma cirurgia de alta complexidade, uma cirurgia grande. Então não adianta estar todo mundo dizendo que é para fazer. O paciente ele tem que saber que chegou o momento dele encarar uma cirurgia para ter uma vida melhor. Porque não é devolver um joelho. Eu vou substituir a tua articulação e agora tem uma prótese. Não, tu tem uma vida nova. Mas normalmente eu inicio sempre com tratamento conservador. Mesmo aquele paciente que eu vejo, ele vai acabar indo para cirurgia. Ele merece ter uma chance dele ver que precisa da cirurgia ou não, ou dele mudar alguns hábitos e não precisar da cirurgia, sabe? Mas o público de meia idade, principalmente mulher, que tem dor no joelho, às vezes vem naquela expectativa de que eu vou curar. Se eu fizer a cirurgia, resolve. Essa paciente não precisa de cirurgia, essa paciente tem um monte de coisas ruins na vida dela que, se mudar, vai melhorar e vai passar a dor no joelho, que não é o joelho o problema, né? Então, como eu te falei antes, é bem individual. Uma dessas coisas que pode fazer o ajuste dentro da qualidade de vida da pessoa é o sobrepeso. Não, com certeza. Eu falo pra todo mundo que balança não serve pra nada, porque de que o peso é feito, né? O cara mais bonitão da academia é pesado na balança. E ele não é um gordo. O velhinho caquético, ele é magro, mas ele é mole, ele não tem força. Então, o sobrepeso, o ajuste de calçado, atividade física que o paciente executa. Todo mundo me diz, doutora, eu caminho. Eu digo, sim, todos nós caminhamos. Caminhar não é exercício físico, não traz força, não emagrece, não... Qual é o benefício? O meu cardiologista pediu, então vamos trocar pela bike que não tem impacto, sabe? Então, são várias variáveis que a gente tem que corrigir para ver se esse paciente realmente ele vai ficar no mesmo limiar e a gente vai indicar uma cirurgia ou algum procedimento alternativo, não necessariamente a prótese, ou não, ele vai ter uma qualidade de vida bem melhor, e a grande maioria tem. Mas é difícil mudar, né? Todo mundo quer o remédio. Mas a senhora não vai me dar nada, doutora? Daí os remédios. Eu sempre digo, tomar remédio sentado no sofá não adianta, né? Então, o paciente precisa encarar o tratamento. E às vezes eles falam, de novo fisioterapia. Mas eu digo, mas tu fez onde? Com quem? De que jeito, sabe? Então, eu prezo muito pelo... E tu fez a quantidade de sessões que foi indicada, né? Tu fez um exercício a mais. Sabe? Tu fez a fisio, melhorei. E tu fez o que depois? Nada. Tu voltou pra vida que tu tinha antes. Então, eu priorizo muito hoje o trabalho em conjunto com o fisioterapeuta. Eu peço
peço para meus pacientes fazerem em lugares específicos, eu dou indicações. Quando meu paciente é de outra cidade, ele tem um resultado legal, eu peço o telefone no FIS, eu gosto de conversar, porque eu não posso mandar meu paciente para algum lugar e não sei mais nada dele. Se ele não ficar bom, a culpa é minha. Então, eu tenho também assessorada. O paciente saiu da FIS e foi para academia, foi para um pilates, eu quero falar com o professor, eu quero saber o que está acontecendo, porque daí todo mundo na mesma sintonia, o paciente tem costume, ele conta para um, não conta para outro. Eu digo, a gente vai fofocar de ti. A gente vai fofocar de ti, mas é pro teu bem. Alguma informação que tu não quiser contar, Exato, alguém vai saber. Vai contar. E a briga da balança é cruel, né? Porque o paciente, ele foca na balança. Daí eu digo, olha, foca na roupa, o sutiã, a calça, o botão do cinto. Mas é uma matemática. Se tu come um número de calorias e tu gastar, tu vai emagrecer. Mas, eu como pouco, mas tu não gasta nada. Aí dona de casa, diz pra uma dona de casa que ela não faz nada, ela fica louca, né? Mas assim, não é eu sempre falo, não é um reforço muscular, é um esforço. É um esforço, carregar balde, ficar com a vassoura. Então, as pessoas, elas não se priorizam. Elas não têm o autocuidado essencial que precisa ter. Não enxerga, na verdade, a diferença que é esse trabalho de casa com um trabalho com acompanhamento, um trabalho com estudo, e a né? mulher da meia idade, ela é o marido, é o filho, é o vizinho, é o pai, é a mãe, é tudo. Menos ela, sabe? Então, às vezes, a mulher normalmente chora quando eu falo. Eu digo assim, o problema é que a senhora nunca cuidou da senhora. A senhora cuidou de todo mundo. E que tempo que sobra? Nunca sobra. Mas e aí o cabelo não tá pintado, a unha tá por fazer, tu vê aquela mulher o joelho não tem importância até ele começar, claro, né? Aí assim, mas será que é o joelho? É todo um contexto que tá desalinhado, a paciente não tem autoestima nenhuma, porque ela é servente de todo mundo. E eu digo, tu não tem 2 horas a semana pra te cuidar? Tem, vamos lá devagarinho que a gente consegue, E acaba sabe? estourando E aí estoura no joelho. Aí coitado do joelho lá, super bom, não tem culpa nenhuma. E aí a mulher de rasteirinha, sapatilha, chinelo de dedo, que não tem amortecedor nenhum, que eu falo, né? Sai de rasteirinha na rua, o que acontece? Às vezes é um ajuste sujo. muito mais simples do que se imagina. Exato. Né? Por isso que tem que conversar. Se tu só ficar lendo exame, o paciente ele vem com o exame, é estranho ele não sair com um monte de remédio, mas assim, não vamos focar no sintoma. Eu falo, eu não sou ruim, eu quero tirar tua dor, mas vamos descobrir por que tá doendo, e aí a gente vai lá no problema, corta o problema pra gente ter uma qualidade de vida melhor. É que hoje eu sempre falo, mudar hábito é difícil. É difícil. As pessoas, elas estão depositando em terceiros a responsabilidade. Se eu te operar, a responsabilidade é minha. Mas se eu te operar e ficar tudo bem e tu não fizer a tua parte, e aí? A responsabilidade é nossa, né? Vou te passar um pré-operatório, vamos ter o operatório e depois vamos ter um pós-operatório. Mas isso é como tudo na vida. A gente sempre tem que achar um culpado, né? Eu brinco, a gente pode fazer tudo menos a tua parte. Exatamente, né? Exatamente. Então, quando o paciente ele entende o próprio tratamento, ele pega junto, primeiro tu tem que fazer ele se conscientizar que a vida que ele teve até agora não tá dando certo. E eu não vou dar um remédio milagroso, quisera eu, mas não tem. Ficar sentado no sofá se entupindo de remédio, a gente já sabe que não resolve. Agora, arregaçar as mangas, começar devagarinho. Eu falo assim, mas eu vou na academia e dói. Sim, mas lavar a louça dói, tu lava. A tua ré do sofá com dor, sabe? Tu arruma a cama com dor. Será que realmente a academia te dói? Ou tu já tá condicionada a ter dor? Então, ou é uma mudança que precisa passar, porque eu falo para meus pacientes, né? Saiam de rasteirinha, né? na rua, o que acontece? Tu volta com o calcanhar todo sujo, porque tu pisa com uma instabilidade total no teu sapato. Então, vamos botar um tênis, sabe? Mais confortável, mais seguro, que tu tá em risco menor de uma queda, sabe? Então, são pequenas coisas que parece que quem vai numa consulta nunca imagina que vai escutar. Aí a pessoa às vezes fica até surpresa. Eu perco alguns pacientes que eles não querem isso, eles queriam a receita, mas os que eu ganho, a felicidade que eles saem, o retorno de ver uma paciente mudou hábitos, elas voltam às vezes no retorno, tu vê mais bonita, elas pensaram que roupa botar, estão com autoestima melhor, daí agora elas vão no Pilates, tem amigas, conversam, tem a janta da turma, isso é muito gratificante. Com certeza, até melhora no círculo social e tudo. Total, por isso que eu falo, atividade física não é pro corpo, é pra cabeça, é pro social, é um momento que tu sai daquela rotina diária de tu não ser a tua prioridade, sabe? É um encontro pro corpo, pra mente. E com relação aos atletas, os atletas, eles são os mais teimosos, digamos assim, para chegar, para descobrir uma lesão ou para aceitar que pode ter acontecido uma lesão e, né, em função do esforço físico, do abuso, do exercício, como que os atletas, eles trabalham com isso? O atleta, eu sempre uso ele de exemplo, porque às vezes os pacientes falam, doutora, mas os atletas, eles treinam direitinho, se machucam. Eu digo, sim, mas eles vivem disso. É diferente uma pessoa que tem
esporte como um lazer, tu não ganha dinheiro com isso. Eu falo pros guri que jogam futebol, tu não ganha dinheiro com isso. Se isso não é a tua prioridade, isso não pode ser uma coisa que te impeça de viver bem. É o teu lazer. Agora, o atleta, ele é um profissional. A vida dele depende disso, porque é o trabalho dele. Então, tem dois lados, né? Ele é condicionado fisicamente pro que ele executa, só que às vezes ele é submetido a uma carga, a um treinamento além do que o corpo aguenta, porque ele precisa estar bem para isso. Então, o problema de reabilitar o atleta não é o atleta em si, é o tempo que tu tem para reabilitar ele. É um atleta que precisa estar bom logo, só que o logo às vezes não condiz com o tempo. O corpo não responde. Exato, então a maior da forma como se imagina. É essa, é o tempo que tu tem para conseguir reabilitar um atleta. O fato de eu fazer atividade física e gostar muito, eu tenho muito paciente que consulta comigo e diz eu vim consultar contigo porque eu sei que tu não vai mandar eu parar. Eu digo, sim, eu não vou mandar tu parar. Pode ficar bem tranquilo que não, mas nós vamos ter que negociar essa tua volta, como tu vai voltar. E hoje tem muito atleta que não é atleta, que se diz atleta. Sim. Porque eu jogo na categoria tal, porque eu tô no time tal. E aí eu sempre falo que por mais que tu esteja bem posicionado no esporte que tu faz, é aquela coisa assim, ninguém tem um dia igual ao outro. Então, aquele dia que tu acordou com o pé esquerdo, parece que as coisas não estão indo bem, tu tá com a cabeça na lua, não dá pra te botar a cara que tu sempre bota. Não dá pra te treinar o tempo que tu sempre treina, porque é aí que tu vai te machucar. Não é a falta de condicionamento, é a falta da visão que a pessoa tem que ter daquele dia. Muito comum, chega na academia homem, ele não vai fazer com menos carga que a menina estava fazendo antes. Mas por que não? Tipo, não, tira a carga, reduz, não é o peso que tu faz. Mas é feio tirar. Uma noite de sono mal dormida, as coisas acontecendo completamente diferente do planejamento do dia. E aí mesmo assim tu quer se forçar, porque pensar, pelo menos o exercício físico eu não vou fazer errado. Mas não é errado, pelo contrário. Diminui carga, vai fazer outra coisa, fazer uma coisa que tu não tá se expondo em risco, vai dar uma corridinha leve, vai fazer uma piscina, uma bicicleta. Quando vê só uma esteira, alguma coisa, só pra poder saber que o corpo se movimentou, mas não forçar. Coisa, às vezes, do não respeitar o limite, sabe? A pessoa ela não respeita o próprio limite e quer se comparar com os outros. A tua comparação é com o teu eu de ontem. Não dá pra te querer fazer porque o outro fez. Cada um tem uma rotina, cada um tem um horário habitual que rende mais. E o atleta, às vezes, ele não tem essa percepção, sabe? Porque ele é o trabalho dele. É tipo a gente acordar, tô com dor de garganta, mas eu tenho que atender meus pacientes, vou ir. Só que eu não vou estar tão em risco quanto uma pessoa executando uma atividade, por exemplo, futebol, que é totalmente rotacional pro joelho. E até mesmo, como você falou, os não atletas profissionais, né? Mas a pessoa que gosta muito de um esporte, que pratica muito um esporte, muitas vezes é necessário, mas eu tô jogando beach tênis, por exemplo, eu falo por eu jogar beach tênis. Às vezes a gente sente alguma coisa, sabe que precisa procurar e pensar, mas não deve ser tão grave assim, e continua, até chegar um momento que talvez tu tenha que parar por mais tempo do que tu desejava. Sim. Né? Acabar não perdendo, né? Mas tendo que passar 6 meses, 1 ano se recuperando, sendo que se tivesse... Eu falo pro paciente, tanto na parte de lesão, quanto na parte de degenerativa mesmo, de perda de função. Escolher não fazer é ok. Não conseguir fazer é muito ruim. Porque tu sempre fez. E agora tu não consegue fazer. Isso é muito ruim. O beach, ele veio, um esporte muito bom, eu joguei, é um esporte social, é bom, mas exige um reforço muscular. Daí o paciente não quer. Aí tu tem que ter um cardio bom, tem que estar com condicionamento bom, tem que ter um reforço muscular bem. Se tu fizer esses 3, tu não vai te machucar. Mas eu fui jogar beach e me machuquei. Não, tu foi jogar beach sem se condicionar, tu não deu uma pausa entre os jogos, tu sabia que tu tava com um pouquinho acima do peso, tu não quis diminuir, tu quis jogar com gente melhor que tu. Exatamente, então, se esforçando muito mais do que da tua condição no momento. Do beach, não é. Vai jogar beach, 1 horinha né? E joga 5 e aí depois não sabe porque não consegue se mexer. Churrasco. Igual o pádel, é 1 hora de pádel, 3 chopp, né? Aí o que adianta, na verdade, né? Mas realmente acredito que seja muito isso que acontece. Mas, e com relação à videoartroscopia, como ela pode ser benéfica na recuperação dos pacientes? A videoartroscopia, na verdade, não é uma técnica cirúrgica isolada. Ela é uma ferramenta que veio para auxiliar cirurgias. Por exemplo, antigamente, fazer uma cirurgia de ligamento era aberta, que a gente disse. Era um corte grande, tu visualizava tudo a olho nu. A videoartroscopia é uma ferramenta usada para te ver através das articulações por uma ótica. Então, tu acaba vendo na televisão. Então, tu consegue fazer cirurgias ligamentares através disso, com um procedimento menos invasivo, ou cirurgia para tratamento de lesão
meniscal, do menisco, seja ela de dar ponto nele ou até tirar algum pedacinho através da videoartroscopia, através de uma ótica dentro do joelho aumentada, né, numa televisão. Então, na verdade, é um aprimoramento da cirurgia, digamos assim, sabe? Então, mas na que questão dá menos invasivo. Isso. Que antigamente é que abria o joelho todo, né? Isso que eu ia perguntar, ela e até para recuperação do paciente, a questão de sim. tirando além da parte estética, então fica com menos o aparecimento de uma cicatriz, de menos agressivo. É menos agressiva e reabilita melhor, com certeza. Ah, entendi. E as recomendações que a doutora Juliane daria para as pessoas para evitar as lesões, né? Para evitar ter um problema. Além de, claro, como você falou, eu não nego jamais o exercício físico, acho que precisa fazer, mas o que mais que a gente precisa cuidar, o jovem, um adulto, um idoso, um atleta, o que mais a gente precisa cuidar? O atleta até muitas vezes pode achar que sabe tudo, né? Mas quais são as principais recomendações? Hoje o que eu começo, né, na minha pirâmide de elencar, a pessoa tem que ser feliz, tá? Então, pra ti ser feliz, tu tem que estar num lugar que tu goste, cercado de pessoas que tu goste, fazendo aquilo que tu tem prazer. Então, primeiro a escolha da atividade, tá? Tem inúmeras atividades, não vem me dizer que não gosta de nenhuma, tu não testou todas. Segundo, tem que ter uma atividade que proporcione um reforço muscular. Então, caminhar, não me apliquem, que não vale, tá? Tem que ter uma constância, tu só vai fazer aquilo constantemente que tu gosta. Então, se tu achou uma coisa que tu gosta, é mais fácil tu manter. Mas tem que ser condizente com a tua realidade física do momento. Doutora, eu nunca mais vou poder correr. Hoje não vai fazer bem, mas vamos se preparar para isso, tá? E às vezes o paciente ele só foca no gasto. Mas se eu pagar um personal vai ser um gasto. Se eu pagar... Hoje, não tem nada mais caro que a nossa saúde depois. Porque a consulta não é barata, o remédio não é barato, um tratamento não é barato, uma cirurgia não é barata. Mas fazer o hoje, investir esse dinheiro, deixar de comprar uma blusa no mês, deixar de ir numa festa na semana, tu consegue fazer uma fisioterapia de qualidade, tu consegue ir menos vezes na academia, mas ir com personal, tu consegue ir numa aula de pilates com menos alunos, onde a professora vai ter que cuidar melhor, tá? O calçado, sempre digo, é essencial, principalmente para quem tá acima do peso. As pessoas não se dão conta como a gente fica de pé no chão, a gente usa sapatilha, rasteirinha, chinelo com solado duro. Isso não é legal também para articulação, não só do joelho, tá? O peso, né? Não é o peso da balança, de que esse peso é feito. Se tu for forte, for pesado, tá tudo bem. O problema é tu ser mole, tu ser fraco, tá? E o principal hoje que eu digo é o nosso vozinho, né? A gente não faz ideia de como eles são limitados. Então, dá uma atençãozinha para eles e perceber. Começa a reparar como eles têm dificuldade em levantar de uma cadeira. Uma coisa que para nós é tão parece natural. Tão óbvio, né? Tão óbvio, né? E outro público que eu luto muito e priorizo muito é a dona de casa. Essa mulher, tirar ela de dentro de casa, mostrar que ela tem que ser egoísta para todo mundo. Não posso hoje porque eu tenho pilates. Não vou ir lá no colégio, vai tu buscar, sabe? Introduzir as pessoas a serem responsáveis. Ela é dona de tudo, mas ela não é ninguém para ninguém. Ela é dona de tudo menos do seu tempo. Eu falo assim, se eu ficar uma semana nessa casa, a senhora vai fazer tudo para mim. Vai arrumar minha cama, vai fazer comida, né? Se a senhora ficar na minha casa, se vira. Eu não vou fazer nada. A minha geração é egoísta, mas é um egoísmo do bem. A senhora tem que ser egoísta, eu digo para meus pacientes. Então, esse público da meia idade que eu vejo que é um limbo que se perdeu, que é ou ela é mulher, ou ela é filha, ou ela é vizinha, ela não é ninguém. Né? Esse é um público que eu mais chamo atenção, porque esse é o público que precisa de tudo isso. Ser feliz, estar num lugar que é bem acolhida, com pessoas do porte físico, da estrutura familiar. Quebrar o padrão dela. Exatamente. Então, esse fecha todas as minhas... que eu elenco, assim, do que a pessoa tem que ser, é bem para esse público, sabe? Que é o que tá esquecido no meio do caminho aí. Todos os hábitos saudáveis que você falou contribuem, né? Então, eu acho que é essencial que não só, principalmente a mulher, pela questão que você colocou, que é muito importante, mas que todo mundo coloque a sua saúde em primeiro lugar e não apenas sinta a dor e culpe qualquer outra coisa, menos a si mesmo, muitas vezes, porque não teve cuidado aceitar, suficiente, né? Com o corpo, né? É porque sempre foi assim, é porque eu tenho minha genética é ruim, porque eu tenho tireoide, não sei. Tá, tudo bem, tem coisas imutáveis. Deus te concedeu assim, te deu essa genética ruim, ok, tá, mas e o resto todo que dá pra mudar? As pessoas focam naquilo que é mais fácil, né? Não posso, certeza. Não consigo, que é assim, a minha família é toda assim.
Então é difícil fazer E eu vou mudar. continuar nesse padrão e Exato. não vou quebrar isso. E na verdade a aí o luta é coitado exatamente do pelo... joelho lá não tem culpa nenhuma de nada, ele que tá só dando sinal que as coisas têm que mudar. Uhum. Mas Ele é a gota d'água ali, ele é o a ponta copo do iceberg, transbordando. é o ponto do iceberg que eu digo, né? Mas e não é vergonha também as pessoas precisarem ajuda às vezes pra perder peso. Porque tem gente que consegue arrumar hábitos, tem gente que não. Uhum. Então tu tá bem assessorado de profissionais, isso também ajuda. Eu sempre falo para meus pacientes, o não é atrativo, né? Aí não pode, não come, não deve. Eu falo, se tu comeu e tu sabia que não tu comeu em excesso, treina meia hora a mais. Faz mais 20 minutos de bike. Fica 1h15 na academia em vez de 1 hora só. Compensa o teu excesso, não tem culpa. Eu sempre falo, lembra da balança. Comeu, gastou. Tem que gastar mais que comeu. Se comeu mais do que estava no planejamento, mais do que devia, foi no aniversário. Tive 3 aniversários de semana. Tá bem, no final de semana, domingo, tu vai fazer atividade. Organiza então, a rotina sabe? pra... Porque senão tu fica só no não, tá. Nossa, tô super bem, mas tá feliz? Não tô. Então não adianta. E a culpa gera frustração, né? E aí quando tu vem o efeito rebote, e daí faz tudo, né? E acaba, devido à frustração, tudo acaba muitas vezes desistindo do que já estava fazendo, né? Saindo dessa rotina, saiu uma vez, daí... mas eu consigo voltar. Só que aí saiu 2, saiu 3, aí fica cada vez mais difícil o compromisso. Que eu uso normalmente pra homem, né? Já pensou, o homem assim na minha idade, tem filho pequeno, eu falo, já pensou, lá na gincana do colégio, tu é o único pai que não conseguiu correr, pegar o balão, ficar em último lugar, o que tu vai dizer pro teu filho? O pai não conseguiu correr porque o pai tá gordinho, não faz nenhuma atividade, cansou. Não dá, né? Então, se tu não quer te cuidar, te cuida por alguém. É verdade. Alguém vai precisar de ti. Alguém né? que se espelha, né? Aham. Doutora, para a gente finalizar o programa, depois de tantas informações valiosas, qual a mensagem que você deixa para o nosso público, que você queira passar para essas pessoas, principalmente, para que quando elas chegarem no momento de te procurar, né, ou quando chegar no momento nessa necessidade, o que você gostaria de dizer para essas pessoas? Eu acho que eu fiz um resuminho, mais ou menos, do que é meu atendimento, né? Em Santa Maria tem vários cirurgiões de joelho, eu sempre digo isso é muito bom, porque é que nem casamento, dá certo com alguns, não dá certo com outros. Então, o paciente que ele resolver depositar a expectativa em mim, o que eu posso dizer, o que eu vou oferecer é uma escuta. Eu vou escutar, eu vou te entender, pode confiar em mim, me contar aquilo que tá te incomodando realmente. E é um tratamento muito individualizado. É pra ti. Então, o paciente que me procura, ele nunca vai ser tratado igual a ninguém mais, porque não tem como. Então, hoje, o meu consultório, a minha forma de lidar com saúde dos joelhos, é entender o paciente, sabe? Individualizar ele. Prezo muito pela pontualidade, é uma coisa que no meio médico é bem atípico, né? Mas prezo muito. É um horário que tu marcou pra estar lá comigo, então tu tem teu dia, sabe? Mas principalmente isso, a escuta e a individualização do tratamento. Sou parceira do meu paciente, não sou só uma pessoa que vai entregar um papel lá. Perfeito. É uma relação médico-paciente mais profunda, mais conectada, fica, né? Isso que fica. Sem dúvida. Muito obrigada por ter aceito participar conosco. Fica o convite para todo mundo também ler a nossa edição de janeiro, com a matéria completa com a doutora Juliane, para acompanhar as redes sociais, que nós temos o vídeo com ela também, acompanhar as redes sociais da doutora também, para poder ter mais o conhecimento, tirar suas dúvidas, se for o caso, procurar a doutora também, escutar as boas dicas e todo o acompanhamento, esse atendimento humanizado. E muito obrigada mesmo, a gente sempre precisa de informações valiosas e fica todo o carinho e o agradecimento da Interativo. Eu que agradeço e agradeço principalmente por ter sido a capa de janeiro, que todo mundo diz que em janeiro a gente começa com planos novos, metas novas, e então eu sendo a capa com essa minha visão, espero que muitas pessoas peguem um papelzinho agora e bote como metas para esse ano também. Joia, isso mesmo. Muito obrigada então e até a próxima. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade.